Hugo Monteiro Ferreira, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Hugo é professor, já esteve com a gente ano passado, no Sempre um Papo em Araxá, então já é de casa. Antes de entrar na nossa conversa do livro que você vai lançar no próximo semestre, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história como escritor, né? Como terapeuta, como que você chegou a esse tema tão importante para adolescentes, para crianças, para pais e para as famílias. Então, antes de começar a falar, eu queria agradecer o convite que o Afonso Borges me fez para retomar esse espaço do Sempre um Papo e dizer que eu tive uma experiência muito gratificante em Araxá, na ocasião em que eu estive lá. Dizer que a cidade de Belo Horizonte faz parte da minha biografia, porque tenho queridos e queridas amigos e amigas aqui e que têm uma relação muito próxima com a minha história, como escritor, como terapeuta, como professor, como pesquisador, sobretudo de sofrimento de crianças, adolescentes e jovens, e tentar estabelecer uma relação com a temática da noite, que é uma temática que, ao meu ver, é muito importante, né? Muito significativa. Bom, eu comecei a me interessar pela vida das crianças, dos adolescentes, das adolescentes, quando eu me dei conta de que nós tínhamos uma sociedade, um projeto societário, sobretudo no Ocidente, porque foi no espaço e no tempo em que eu mais me dediquei, extremamente adultocêntrica, né? Uma sociedade que ela priorizava a visão adulta sobre a vida. E a visão adulta sobre a vida, por N razões, silenciava a visão das infâncias e das juventudes. E esse silenciamento gerava uma série de problemas e que nós não sabíamos como equacioná-los, não sabíamos como lidar com eles. Então, se fizermos uma análise, ainda que leve, breve, sobre a história das infâncias, nós vamos encontrar as crianças sempre em situação de desvantagem, as crianças sempre em situação de desprestígio, as crianças sempre em situação de desvalorização. É muito comum, ainda que no mundo contemporâneo, se pense a criança como um ser menos inteligente, um ser com menos habilidades e competências, e, sobretudo, no campo cognitivo. E, evidentemente, como a adolescência é uma categoria social recente, ainda mais recente do que a categoria social das infâncias, então os adolescentes e as adolescentes também me parecem que entram nessa mesma situação de desprestígio. E esse desprestígio ele tem a ver, no meu modo de entender, com uma forma, uma escolha, uma maneira de organizar, tanto no campo individual quanto no campo coletivo, as relações humanas. E, ao mesmo tempo, esse desprestígio, essa secundarização, ela remete a uma outra questão que me parece também bastante problemática, que foi a escolha que nós fizemos de como estabelecermos o que é conhecimento, o que é poder, o que é inteligência
e o que são sentimentos e emoções. Nós, do mesmo jeito que secundarizamos as crianças, que secundarizamos os adolescentes, as adolescentes, também secundarizamos as emoções. Colocamos as emoções em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, e priorizamos e privilegiamos o que nós chamamos de razão. Essa ideia de que a razão é a senhora da festa. Como as crianças e os adolescentes, eles, de modo geral, são exatamente os sujeitos sociais que não têm a utilização da razão no seu campo mais amplo, então eu penso que há uma relação entre o silenciamento das infâncias, o silenciamento das adolescências e o silenciamento das emoções. E nós fizemos isso ao longo da nossa história. Nós fizemos isso de maneira, muitas vezes, inconsciente. Ainda fazemos isso. Ainda temos essa forma de condução dos projetos societários. Então, eu acho que assim instituímos a escola, se nós analisarmos a escola, sobretudo a que foi reinventada no século XVIII, que se consolidou no século XIX e que teve desdobramento no século XX e no século XXI, é uma escola contra, basicamente, a ludicidade. E a ludicidade seria uma espécie de espaço e tempo de cronotopia adequada às infâncias e às adolescências. Então, nós temos uma sociedade, por meio da escola, que também recusou as infâncias e as adolescências e tentou estabelecer um modelo pragmático, um modelo fechado e um modelo não dialógico. Então, nesse sentido, eu acho que a gente perdeu o fio da meada de como conversar com crianças e como conversar com os adolescentes. Se nós não conversamos, nós não ouvimos, e se não ouvimos, não temos condição de saber o que pensam e o que sentem. E, desse modo, eu acho que a gente entrou numa espécie de túnel sem luz e talvez com poucas saídas. Eu costumo dizer que nós estamos dentro de um labirinto, esse labirinto está no meio de uma encruzilhada, no labirinto há um minotauro, mas nós não temos um fio de Ariadne muito evidente. O fio de Ariadne, a gente não sabe exatamente como utilizá-lo, e isso pode nos levar a uma espécie de barbárie. Talvez por isso que, quando nós presenciamos, desde o massacre em Columbine até, se fizermos uma cronologia, a Suzano, vamos ver que estamos em estado de barbárie. E quem nos chama a atenção para a barbárie? Quem nos chama a atenção para a barbárie é as infâncias e as adolescências que, ao meu ver, ficaram negligenciadas. Nessa negligência, obviamente, que há uma série de questões que eu acho que devem ser ponderadas. Eu comecei, portanto, a olhar para isso, comecei a pensar nisso e comecei a me dar conta de que eu fiz parte disso, porque eu tive, quando, na minha infância, eu fui vítima de bullying, e durante um ano eu pensei em suicídio, e eu nunca contei isso para minha mãe nem para o meu pai. E todos os dias eu chegava da escola desesperado, sob um sofrimento terrível, sofrimento esse que me trouxe problemas psicológicos até os dias atuais. E todos os dias eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro, ouvia a água escorrer e pedia a Deus que tirasse a minha vida, porque eu achava que a minha vida não valia absolutamente nada e que tudo aquilo que eu sofria porque eu tinha culpa. E eu nunca consegui falar isso para ninguém dentro de casa. Eu nunca tive espaço para falar isso na escola. Na escola, eu não tinha como me colocar frágil na escola, porque havia uma previsão de que eu deveria ser forte. E então, como 17,5% das crianças brasileiras e das crianças entre 11 e 15 anos, portanto, sobretudo as crianças que estão no final da infância, entrando na puberdade, passando pelo início da adolescência, são crianças que passam pelo menos 3 vezes no mês por situações parecidas com as minhas. No Brasil, nós temos dados assustadores da relação desse tipo de sofrimento com a sobrevivência e a ideação suicida. Então, eu me vi nessa situação e fui vivendo, procurando sobreviver. E eu acho que eu encontrei uma estratégia de sobrevivência quando eu comecei a me dar conta
de que eu podia escrever sobre o meu sofrimento e a minha dor. E a minha literatura, portanto, ela representa a minha forma de sobrevivência. Eu não me cortei. Eu encontro hoje, nas escolas em que eu pesquiso, há 12 anos eu pesquiso em escolas, eu pesquiso crianças e adolescentes em sofrimento, e eu tenho a infelicidade hoje de dizer que em todas as salas de aula tem crianças se cortando, tem adolescentes se cortando, se automutilando, ou como nós estamos chamando, se autolesionando sem intenção suicida. Eu acabei de orientar agora uma dissertação de mestrado, cujo objetivo central era o que o professor e a professora elas podem fazer diante de um adolescente que se corta. E a escola me dá o retorno de que absolutamente não sabe o que fazer. Mas a autolesão sem intenção suicida é um fenômeno que cresce assustadoramente. O Estado não toma providência explícita sobre isso. E o Brasil, novamente, incorre em equívocos do ponto de vista do cuidado com as crianças e com os adolescentes, e aí, obviamente, também remete à família. Então, eu tive uma experiência pessoal, portanto, subjetiva, intersubjetiva, que me levou a pensar nesse percurso. E é por isso, por essa razão, talvez que eu esteja aqui hoje, porque tudo que eu faço na minha vida tem relação com a minha história. E a minha história, ela não é uma história exclusivamente de uma pessoa que passou por sofrimento, mas é também uma história de uma pessoa que tentou entender qual era a proposta do sofrimento na sua vida. E é um pouco disso também que, quando eu me tornei terapeuta de crianças e adolescentes, eu quis fazer. Tentar encontrar estratégias de saída para esse processo de silenciamento que é histórico. Então, mais ou menos foi por esse percurso que eu fui. Lá atrás você me contou que mesmo, né, sendo terapeuta e trabalhando com crianças e adolescentes, você se deparou mais uma vez em casa com a sua própria história, com a sua filha de 12 anos, que hoje já tem 21, né? Sim. Também se cortando. Sim. Queria que você falasse mais um pouco sobre essa criança que se corta, né, esse adolescente, o que ele busca com isso? Há várias funções para o corte, para a automutilação sem intenção suicida, mas todas as pesquisas a respeito apontam que as crianças, os jovens, não querem morrer. É diferente de uma tentativa de suicídio. São coisas diferentes. Há uma insistência muito grande hoje, sobretudo na área de saúde, para se estabelecer uma diferenciação entre tentativa de suicídio e a autolesão sem intenção suicida. Quando eu me dei conta de que as crianças e os adolescentes sofriam e que, como eu, não havia espaço dentro das casas para se estabelecer uma escuta, não é? A gente não tinha uma conversa, digamos assim, uma coisa, um bate-papo, sempre um papo em casa. Poderia ter um sempre um papo em casa, não é? Seria uma alternativa. Isso aconteceu também dentro da minha casa. Numa manhã, 5 horas da manhã, eu sou acordado pela minha esposa aos prantos, e ela chorava muito. Eu já era terapeuta de crianças e adolescentes na época, portanto, ser terapeuta não é colocar você numa situação imune. E a minha filha, ela se cortou, ela se lesionou, e era isso que foi a primeira vez que eu me dei conta de que isso podia acontecer. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, sobre esse fenômeno, sobre esse comportamento perigoso. Então, me dei conta disso, e quando eu me dei conta, eu fui atrás dessa história e fui vendo que a minha filha não era a única. Na escola onde ela estudava, era uma escola privada, na escola onde ela estudava, esse fenômeno era recorrente entre as crianças e os adolescentes. Era algo que, mais ou menos, você tinha 3 ou 4 em sala de aula fazendo.
há uma característica nesse fenômeno que é o contágio. Uma criança fazendo, outra pode olhar aquilo e achar, e ter naquele exemplo, digamos assim, naquele comportamento, uma referência e faz. Então, eu me dei conta disso. Tirei o chão, saiu. E depois eu fui vendo os pais, como eu também, não tinham chão e não sabiam o que fazer. E nós realmente não sabemos o que fazer. A minha filha, eu desenvolvi técnicas com ela. E essas técnicas ajudaram-na muito. Ela passou por vários processos, mas há cerca de 5 anos em que ela não se autolesiona mais, porque a autolesão ela pode ser o corte, mas você tem várias formas de se autolesionar. Para você ter uma ideia, nas minhas pesquisas eu encontrei uma adolescente que se autolesionava inicialmente com corte, e depois nós começamos a tratá-la, ela parou os cortes, e os pais me diziam, Hugo, que bom, parou os cortes. E aí eu achava estranho, porque eu não via no olhar dela, e na fala e no comportamento, os cortes cessados. Mas se você, de fato, fosse olhar, não tinham cortes. Mas eu comecei, então, a tentar entender o que é que acontecia com ela, e eu me dei conta de que ela passou a comprar muitos sapatos. E ela comprava os sapatos um número a menos para apertar os pés. Então, ela se machucava nos pés. É muito difícil identificar isso dentro de casa. Para identificar, é preciso ter um largo espaço de conversa. E ela se machucava nos pés, e aí uma das funções da autolesão é você tentar tornar uma dor subjetiva objetiva. É como se você quisesse aliviar algo que você não dá conta, do ponto de vista das emoções, fisicamente. E isso tem acontecido muito. É diferente, por exemplo, só de se tatuar, ou é diferente de usar o piercing. A autolesão ela não é validada socialmente, porque ela está envolta no sofrimento. E quem tem o comportamento autolesivo não é uma pessoa que esteja bem emocionalmente. Tem uma relação direta com a dor, tem uma relação direta com uma espécie de desvinculação, uma espécie de vazio, de não sentido. Há um não sentido, há uma fragilidade muito grande nas vinculações. E essas vinculações elas vão se perdendo. De certo modo, se nós pensarmos nas tentativas de suicídio e na ideação suicida, a autolesão sem intenção suicida é uma forma de se manter bem para não morrer. Muitos adolescentes me dizem isso. Para que eu não me mate, eu me corto. E é uma forma de chamar a atenção também? A gente pode... Absolutamente. Um pedido de socorro? Um pedido de socorro, sim, mas não para chamar a atenção no sentido de querer glamorizar a ação ou de ser aquilo, uma atitude, digamos assim... Eu disse mais no sentido de pedir socorro mesmo. No sentido de pedir socorro, com certeza. É um pedido de socorro que eu tenho um teórico francês, um sociólogo francês, chamado Michel Maffesoli. O Maffesoli afirma que nós podemos fazer uma revolução silenciosa ou uma revolução ruidosa. Eu considero a automutilação uma revolução silenciosa. Ela é do silêncio, mas ela é das marcas do corpo, ela é corpórea. Na verdade, essa geração que eu nomino como geração do quarto é uma geração que utiliza muito o corpo como forma de fala. Vocês podem observar, por exemplo, a história das hipertrofias musculares, né? Você tem hoje uma geração que hipertrofia os músculos na tentativa de comunicar algo. Necessariamente, uma pessoa que hipertrofia os músculos ela não está adoecida, mas é uma nuance usar o corpo para se expressar, coisas que muitas vezes nós que pertencemos a outros momentos etários, a outros momentos cronológicos, não fizemos. Mas o corpo hoje ele é usado muito para expressar sensações, para comunicar. E a autolesão me parece que é uma delas. Só que ela vem envolta em muita dor, em muita angústia, porque todas as pessoas que se cortam, de modo geral, depois elas não querem se cortar. Elas entram numa culpa profunda.
Elas não queriam fazer aquilo. Eu tenho identificado, nas minhas pesquisas, que a autolesão tem uma relação muito grande com o bullying. Por exemplo, a minha filha passou 3 anos sofrendo bullying. E o bullying é um fenômeno violentíssimo. Nós temos uma lei no Brasil, a Lei 13.185, que deve ser aplicada, as escolas devem aplicar, as famílias devem ter consciência dessa lei. É uma lei que poderia ajudar muito na reflexão sobre o bullying, mas a gente ainda não se deu conta disso. Agora, entrando no tema do seu livro, né, Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, eu queria que você falasse um pouco como que você chegou a esse tema, né, Geração do Quarto, e o que te levou inicialmente a começar as pesquisas sobre esse assunto. Bom, eu sou professor de uma universidade pública federal no estado de Pernambuco. Eu tenho um grupo de pesquisa. Eu oriento dissertações de mestrado, tese de doutorado. Esse meu grupo de pesquisa ele é certificado pelo CNPq e nós desenvolvemos pesquisas sobre sofrimento de crianças e adolescentes. Eu faço palestras no Brasil já há muito tempo e também fora do Brasil, e as temáticas sobre as quais eu falo têm relação direta com as temáticas que eu estudo. E nessas minhas andanças pelo Brasil, sobretudo a região sudeste do Brasil, eu me dei conta de que as pessoas, os pais e as mães que vinham falar comigo, eles e elas não tinham clareza, noção, lucidez sobre o que acontecia dentro das suas casas. Eles não sabiam que seus filhos estavam em sofrimento profundo. Eu já sabia isso, mas eles não sabiam. E eu, então, pensei o que é que pode ser feito para tentar ajudar a família, essa família que não é especialista, essa família que não é iniciada, essa família que não é profissional da área de saúde, da área de educação, mas que é uma mãe e um pai em desespero. E eu fui também me colocando no lugar, aquele que perdeu o chão. O que acontece quando, numa manhã, alguém chega para você e diz, olha, o seu filho está se cortando, o seu filho contraiu o HIV, o seu filho usa álcool abusivamente, a sua filha está grávida. O que acontece quando você tem essas notícias dentro de casa? Como é que você lida com esses acontecimentos que são frequentes no universo da família brasileira? Então, a partir daí, eu decidi fazer uma pesquisa e escolhi 5 capitais no Brasil que pudessem me ajudar. Como eu mantinha uma relação, digamos assim, carinhosa, afetiva, com várias capitais, aquelas com as quais eu mais me identificava, eu decidi, portanto, aplicar um questionário. Esse questionário foi aplicado via escolas, com adolescentes entre 11 e 18 anos. Eu pegava o ensino fundamental e o ensino médio, e depois, com famílias, eu conversei com as famílias que tinham relação com esses adolescentes. Esses adolescentes, inicialmente, no questionário, estavam em estado anônimo, mas depois, em que eu tive os primeiros dados tratados, eu consegui, então, manter contato com as famílias. E, a partir daí, eu fiz um relatório de pesquisa, e depois do relatório de pesquisa pronto, eu me dei conta de que ele não comunicava para as pessoas. Então, aí entrou um outro desafio, que era como é que eu podia transformar um relatório de pesquisa num livro que pudesse traduzir a intenção de ajudar as famílias, de ajudar os pais, de ajudar as mães, de ajudar quem quisesse, quem pudesse, quem tivesse interesse de ver os seus filhos e as suas filhas saudáveis. Então, por isso que eu decidi escrever o livro. E para escrever o livro foi um desafio de linguagem, porque você tornar aquilo que é, digamos assim, do âmbito da pesquisa, a linguagem que pode alcançar um público maior, eu me vi tendo que também trazer o meu lado de escritor. Né? Então, eu tive que trazer esse lado e transformá-lo em livro. Então, eu fiz o livro depois passou por uma série de rodadas de discussões. Eu passou pela análise de adolescentes, eu queria também que os adolescentes lessem, para poder eu dizer, pronto, está pronto, e agora eu quero que publique. Ele será publicado
no segundo semestre do ano, deste ano de 2019, isto é, se tudo transcorrer bem, né? Porque eu aprendi também com uma monja tibetana que todos os dias nós devemos dizer: ainda bem que hoje não morremos, porque a gente não tem certeza, mas a ideia é essa. E o livro, portanto, trata dessas questões, e no livro eu apresento uma reflexão que me parece muito importante, porque ela se contrapõe a um discurso que eu tenho ouvido e do qual eu discordo, que é o discurso de que a geração, essa geração que foi chamada geração Y, por exemplo, ou essa geração milenal, e eu nomino como geração do quarto, porque eu nomino as crianças e adolescentes que estão em adoecimento emocional e mental e que têm comportamentos perigosos. Portanto, não é todo mundo que está no quarto. Você pode estar no quarto e não ser geração do quarto, segundo a minha classificação. Mas é que eu acho um absurdo quando as pessoas dizem que essas meninas e esses meninos são fracassados e fracassadas. Eu acho um absurdo isso. Eu acho uma temeridade, eu acho que a gente deve rever isso, porque me parece que retorna aquela ideia do silenciamento, da exclusão, da segregação, da não consideração. Então, eu escuto muitas pessoas me dizendo isso e, de modo geral, eu entro em discussão, porque eu acho que não há fracasso nenhum. Eu acho que a gente tem a possibilidade de ver nesse fenômeno, utilizando uma técnica deontológica. Os gregos chamavam tadeonto. Tadeonto quer dizer analisar a circunstância. Então, analisar a circunstância, para mim, é fundamental. Se eu tenho jovens, adolescentes, crianças, me dizendo o tempo todo algo, se eu não paro para pensar e refletir sobre o que é que eu estou ouvindo, eu não consigo entender como é que a coisa está se dando. Então, há uma tendência muito grande de querer se eliminar. Por exemplo, quando as pessoas dizem para mim, tem de cortar a internet, tem de proibir os jogos, proibir no sentido não propositivo. No meu modo de entender, é mais uma tentativa de retirar as características que são características da condição humana. Eu entendo que a condição humana ela é complexa, ela é desafiadora, e eu só posso tratar sobre um fenômeno complexo ou complexos, no sentido de relação, se eu olhar aquilo de forma transdisciplinar. Então, a abordagem que eu faço no livro Geração do Quarto é uma abordagem transdisciplinar. Portanto, não é uma abordagem exclusivamente de quem estuda saúde mental. Não é uma abordagem exclusivamente de quem está na escola. Não é uma abordagem exclusivamente de quem é pai, de quem é mãe. É uma maneira de a gente tentar entender qual é o projeto societário que nós queremos. Qual é o projeto societário que nós queremos? Um pediatra polonês que eu amo de coração, chamado Janusz Korczak, ele escreveu um livro, um romance psicológico chamado, em português, Quando Eu Voltar a Ser Criança. O Korczak, ele dizia, na epígrafe do seu livro, que nós adultos precisamos entender que nós não devemos nos... não há um abaixamento quando eu vou encontrar as crianças. Para encontrar as crianças, eu preciso me elevar. Então, eu acho que nós precisamos de uma sociedade que se eleve. E só há uma possibilidade de ter uma sociedade que se eleve, se ela for leve. Uma sociedade pesada, como essa que nós estamos instituindo, é uma sociedade incapaz de encontrar as crianças e, portanto, incapaz de encontrar a ludicidade. E eu acho que a ludicidade é um espaço propício para se reverter o adoecimento. No lúdico, eu posso reverter o adoecimento. Então, me parece que é um caminho para o lúdico que nós precisamos. E quem nos traz esse caminho para o lúdico? As crianças. Então, se nós ouvirmos as crianças, observarmos as crianças, analisarmos as crianças e olharmos o mundo pela ótica das infâncias, talvez revisitemos uma série de procedimentos contraditórios e excludentes que nós temos. Os nossos comportamentos perigosos como adultos são também de dentro do quarto. Eu não nomino a geração do quarto pela matriz positivista, de que você tinha a referência biológica e cronológica como sendo fundamentais para definir o que era geração. Eu opto por uma outra compreensão de geração.
Geração, para mim, ela tem uma relação endógena, num tempo interno. Então, eu posso dizer que o fenômeno da geração do quarto é intergeracional. Nós, pais e mães, também estamos dentro do quarto. O quarto, obviamente, é uma metáfora. E ele não se dá da mesma maneira em todas as classes sociais e econômicas. Há diferenças. No meu livro, eu trato de forma mais profunda sobre o que nós chamamos no Brasil de classe média. Mas há o fenômeno do quarto também nas classes economicamente mais vulneráveis. Mas, para você ter uma ideia, das 238 crianças e adolescentes que foram analisados numa segunda etapa da minha pesquisa, todos pertenciam à classe média. A maioria filhos de médicos e de juízes, que estavam se dizendo e mostravam isso através dos seus corpos, extremamente abandonados e abandonadas. E qual é a diferença que você percebe entre esses jovens de classe média e das classes mais vulneráveis? As pessoas das classes mais vulneráveis economicamente, elas resolvem o adoecimento com outras estratégias de relação social. Há por exemplo, em termos mais práticos, eu posso dizer que o adoecimento emocional na classe média se materializa através de traços diferentes dos traços que eu encontro nas classes economicamente mais vulneráveis. Por exemplo, nas classes economicamente mais vulneráveis, há uma presença muito contundente da violência física. Eu fiz uma pesquisa com 148 meninas numa escola. Eu queria identificar por que algumas meninas conseguiam sair do bullying nos dando exemplos de resiliência. Né? E todas essas meninas pertenciam às classes economicamente mais vulneráveis. Eu fiz essa pesquisa numa escola pública. A presença da violência física era assustadora. Meninas que eram surradas, que foram surradas durante anos. E que a violência física levou-as a encontrar formas de sobrevivência que se materializavam através de panaceas emocionais. Então, na classe, digamos assim, na classe média, essa violência física eu não encontro com tamanha frequência, a prevalência é menor. Mas tem um outro problema que eu encontro, que é a violência simbólica, a violência do abandono, a violência do isolamento, a violência de não... Por exemplo, uma coisa que me angustia muito, eu tenho chamado muita atenção das famílias, é que nas novas configurações familiares, quem geralmente dança a dança sem música são as crianças e os adolescentes. Quando nós fazemos configurações familiares diferentes, e isso é uma característica também do nosso tempo, muitas vezes nós não pensamos de como é que nós vamos arrumar os nossos filhos e as nossas filhas nas nossas novas configurações afetivas. E elas e eles se ressentem demais, se ressentem muito. Como é que eu me coloco agora diante dessa nova posição do meu pai e da minha mãe? Então, esses elementos são elementos que muitas vezes não estão presentes nas classes economicamente mais vulneráveis, mas estão presentes nas classes economicamente mais, digamos assim, mais equilibradas. E que muitas vezes os pais me dizem, mas o meu filho e a minha filha têm tudo. E aí vem o conceito de tudo. Né? E esses pais e essas mães, de fato, acreditam, né, que fazem tudo. E se você for observá-los, há um exercício de fazer tudo. Mas qual é o exercício de fazer tudo? É o exercício de fazer tudo amparado em estratagemas, em estratégias do mundo do trabalho. E aí coisas simplíssimas, como, por exemplo, hoje nós vamos caminhar pela rua. Hoje nós vamos pegar o celular e vamos tirar fotos de flores, nós vamos tirar fotos de rios, nós vamos tirar fotos de pessoas, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu vou querer saber o que você pensa sobre a organização do seu país, eu vou querer saber o que você pensa sobre o cardápio da sua casa. Essas coisas não são colocadas.
e não são colocadas porque simplesmente aquelas pessoas também não são consideradas como alguém que possa ter uma opinião definidora, estabelecedora, mas elas estão envolvidas nos movimentos, não é? Quando eu me decido, por exemplo, por um determinado movimento, eu envolvo os meus filhos. Então, o que eu tenho observado, sobretudo na classe média, é que há uma tendência muito grande, isso nas classes vulneráveis também, economicamente, mas nas classes médias eu vejo que isso se dá de maneira mais ordenada, que é o que um pesquisador norte-americano chamado David Elkins chama de uma hipergarota e um hipergaroto, empurrando os garotos, empurrando as garotas para serem adultos e adultas antes do tempo. Isso seria uma maneira de você prometer o adultismo, né? No adultismo você vai resolver todas as questões que você não resolve. Mas só que o adultismo não resolve. Então, eu vejo que quando você promete, por exemplo, a um menino que se ele se tornar adulto, cumprindo todas as regras do adultismo, ele vai conseguir resolver questões que supostamente só o adulto resolveria, e quando ele se dá conta de que fazendo uma espécie de imitação do adulto, ele não vai conseguir resolver, então há uma frustração muito grande, uma raiva profunda. Quer dizer, você me prometeu que se eu fosse adulto, que se eu tivesse uma agenda de segunda a sábado completa, sem direito a respirar, se eu cumprisse com todas as etapas e fosse entrar na universidade, e, portanto, se eu estudasse e fizesse todas essas regras, você me prometeu que o mundo seria melhor. Né? E o mundo não ficou melhor depois dessas promessas todas. Então, há uma tentativa de tornar, e aí quando você tenta empurrar as crianças e adolescentes para esse adultismo, você empurra também para comportamentos que são comportamentos extremamente desconexos, digamos assim. Como, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil, isso não acontece no restante do mundo, mas no Brasil tem acontecido, se você pegar os relatórios da UNAIDS, por exemplo, de 2006 para 2016, nós temos um crescimento enorme da contaminação pelo HIV entre pessoas de 15 e 29 anos, que é o mesmo perfil, quer dizer, é o mesmo espaço de pessoas que têm cometido suicídio, que têm tentado cometer suicídio no Brasil, pessoas de 15 a 29 anos. No Brasil é a quarta causa de morte, suicídio. Então, essas pessoas que estão... E onde é que você vai observar isso? Você vai observar isso que houve uma frequência maior nas experiências sexuais, mas, ao mesmo tempo, essa geração não foi uma geração que se deu conta do uso dos preservativos e da forma de se proteger. E há uma série de razões para se acreditar que isso tem a ver com essa complexidade. Então, você, para se tornar adulto, se eu sou adulto, eu posso aumentar a minha frequência no comportamento sexual, mas aí eu aumento a minha frequência e tenho desdobramentos sobre isso. Então, eu acho que a gente tem empurrado as crianças e os adolescentes para um adultismo que é perigoso. Eu estou propondo o inverso, que as crianças nos chamem para as infâncias. Outro assunto importante que eu acho que você deve ter uma opinião sobre isso é os pais precisam saber o que os filhos estão vendo na internet? Sim, obviamente. A internet é um espaço que precisa ser compartilhado e dialogado dentro de casa. Os pais e as mães precisam acompanhar o que as crianças e adolescentes veem. Eu preciso acompanhar os jogos que são jogados, preciso acompanhar os sites que são vistos. Hoje, infelizmente, em 2017, eu fui consultor de uma CPI no Senado Federal que tratava sobre maus tratos de crianças e adolescentes, e a CPI chamou lá todas as grandes redes sociais digitais para que elas explicassem por que elas permitiam, por exemplo, que você tinha vídeo ensinando uma criança a como se matar. Ou então, por que, mesmo com o ECA, se permitia que criança com 13 anos tivesse conta nessas redes sociais digitais. Então, é evidente, os pais precisam obviamente, estarem atentos a isso, e eu acho mesmo que nós devemos diminuir a quantidade de frequência nas redes sociais digitais.
Acho que a gente não precisa viver uma polidependência. O que um psicanalista francês chamado Nassau chama de polidependência. Essa polidependência, uma das dependências, é exatamente essa dependência do mundo da cybercultura, digamos assim. Né? Eu uso a expressão cybercultura, mas eu poderia utilizar a expressão técnico-cultura. Mas essa dependência que nós já falamos sobre fobias e sobre síndromes novas que não conhecemos ainda, não estudamos a contento, é tudo muito emergente, mas nós precisamos sim lidar com um espaço de diálogo. Eu tenho observado, mais uma vez eu volto a insistir, que não só são as crianças e adolescentes que estão utilizando muito a internet, mas os adultos usam excessivamente e abusivamente. Do mesmo jeito que cresceu o número de crianças usando álcool de forma abusiva, meninas e meninos, né? Porque o uso é outra característica. Na verdade, crianças, né? Os pais. Eu orientei. Esse controle é mais difícil hoje, porque o pai mesmo dá para a criança que é pequenininha a internet, sim, jogos e tudo. Do mesmo jeito que antigamente ele ligava a televisão. Do mesmo jeito que antigamente deixava de lado. Então, você trocou só. Você agora pega uma criança de 3 anos e dizem... O que eu acho mais absurdo nessa construção é que você diz assim, mas essa criança é muito inteligente. Olha como ela é muito inteligente. Ela tem uma habilidade, ela tem uma competência para resolver ali questões que estão no campo do digital. Né? E você deixa lá. Há um certo cansaço nas famílias. As famílias estão cansadas. E evidentemente que esse cansaço, para você ter uma ideia, nessas minhas pesquisas para o livro Geração do Quarto, eu encontrei os pais bananeiras. Você já ouviu falar nisso? Vocês já ouviram falar nos pais bananeiras? Os pais bananeiras, eles fazem o seguinte, você vai dizer que isso é pura ficção, você é um ficcionista, mas não é. Os pais bananeiras, eles fazem o seguinte, você tem uma festa que seu filho vai. Então, você libera o seu filho para ir à festa. E você não vai buscá-lo. É preciso que a outra pessoa que deu a festa ligue para você e diga, olha, a festa já acabou. Né? Você tem que buscar seu filho. Ah, entendeu? Os pais bananeiros, porque é como se colocou a criança lá para ela ser, de fato, uma bananeira. Ela vai ser plantada ali. Entendeu? Então, horror, mas isso é uma frequência enorme, uma certa indisposição para a paternidade e para a maternidade, e uma tentativa abjeta de responsabilizar a mulher por isso. Uma tentativa machista, quase misógina, de querer dizer que todas essas questões estão postas porque a mulher foi para o campo do trabalho. E, mais uma vez, salvaguardando a figura do macho. Isso é um absurdo. Um absurdo. A ausência dos pais em casa é um absurdo. O que mais as crianças se ressentem é exatamente da ausência dos pais. E quando eu estou dizendo dos pais, dos homens. As mulheres ainda salvam as famílias. Mas é muito cansativo levar uma família nas costas. A minha mãe levou 8 filhos nas costas. Para poder conter 8 filhos, para poder roteirizar 8 filhos, é muito difícil para uma pessoa só. Então, ter filho não é uma brincadeira. Não é uma escolha qualquer. Ter filho precisa ser pensado e refletido e discutido e saber se você, de fato, tem condições emocionais, inclusive, para tê-los. Você não pode pensar que filho é algo secundário. Não é secundário. Outro dia, minha filha disse, papai, eu quero ter 3 filhos. Eu estava jantando com ela e eu fiquei me tremendo por dentro. Porque eu fiquei pensando, são 3 filhos, 3 netos. Morro e ainda tenho responsabilidades. Então, tenho que pensar nisso. Ter filho é uma responsabilidade contínua. Contínua. Não pode ser do campo do secundário. Então, portanto, eu não posso secundarizar as infâncias. Acho um absurdo quando você maltrata as crianças. As crianças são inteligentíssimas. Eu escrevi um artigo para questionar a tese de que as crianças têm inteligência menor que os adultos.
As crianças são inteligentíssimas, elas têm um nível de criticidade impressionante, uma hermenêutica, uma compreensão e interpretação sobre o real que nos põe em causa. Então, se parássemos ainda que 3, 4 vezes na semana para ouvirmos os nossos filhos, sem ser uma audiência protocolar, né, porque a audiência protocolar não cabe na família, teríamos certamente um jeito melhor de lidar com todas essas características da contemporaneidade. Um jeito melhor de lidar não quer dizer que nós não tivéssemos os problemas, mas teríamos uma forma de lidar melhor com esses problemas, no meu modo de entender. Agora, eu queria que você entrasse um pouco, você foi muito acionado esses dias por causa do massacre em Suzano. Você falasse um pouco sobre aqueles jovens, né, que assassinaram as crianças e que se mataram. Então, eu acho que tem uma questão central. Eu não posso dizer que o que ocorreu em Suzano tem relação direta com o bullying, mas as características que me passam e de tudo que eu li sobre, há uma relação muito próxima com vítimas de bullying. Vítimas de bullying, elas sofrem traumas psicológicos e psiquiátricos. O bullying não é uma brincadeira. Não é? O bullying não é um fenômeno que alguém possa dizer assim, com o bullying você vai aprender a lidar melhor com os desafios impostos pela vida. Isso é uma aberração. O bullying é um fenômeno de perseguição e de vitimização. Quando você entra na vitimização, você tem uma tendência muito grande de querer provar para os seus agressores, para as suas agressoras, que você não é o que eles pensam o que eles pensam sobre você. Então você meio que tenta negar a imagem para aquelas pessoas. Quando você passa pelo fenômeno do bullying, você pode sair da escola. Há pesquisas que apontam que 5 anos depois de você ter sido vitimada pelo bullying, os efeitos negativos continuam e, de modo geral, você planeja a sua vida a partir daquela situação. Então, o que é que eu vejo em Suzano? Em Suzano eu vejo que há uma tentativa orgânica de voltar ao local onde houve sofrimento e punir pessoas que se pareçam ou que se assemelhem com aquelas pessoas que me provocaram sofrimento. Então, eu acho que esse é um dado que precisa ser considerado. Precisa ser considerado porque desde 1983, quando a gente começou, através das pesquisas do Dan Ovels, a tratar sobre o bullying de forma mais sistemática, a gente tem clareza em 3 pontos. O bullying ele é sistemático, o bullying ele é assimétrico e a vítima do bullying não sabe se defender. Mas um outro ponto eu acho fundamental. A vítima do bullying ela vai se violentar ou violentar. Então, eu identifico que nesses fenômenos que aconteceram no Brasil, por exemplo, se você voltar a Realengo, você vai encontrar o Wellington Pereira e vai ver traços parecidos. Associado a esse adoecimento, tem um outro elemento que é preciso ser considerado. É uma tentativa de morrer glamourizado. É uma tentativa de morrer mediatizado. É uma tentativa de eliminar a diferença por meio de uma violência de fogo, digamos assim. Uma forma de explicitar a minha dor, mas de tornar a minha dor uma espécie de ficção. Então, eu também encontro traços nesse fenômeno de pessoas que, adoecidas emocionalmente, foram à escola com um instinto organizado, com um pensamento organizado, de maneira planejada, para se glamourizar, para ter um efeito de glamourização. Há algumas pesquisas, e eu acho que elas merecem também ponderamento, que quase todos os que voltam a esses espaços, ou os que cometem violências similares, são homens. Quase todos são homens.
e quase todos vivem uma espécie de crise de masculinidade. E essa crise de masculinidade seria uma tentativa, essa ação violenta seria uma tentativa de dizer que é forte, que a sua masculinidade ela não é frágil, e ela se fortalece na medida em que acontece a violência. Então, há um adoecimento emocional. Eu temo que o que aconteceu naquela escola não fique naquela escola, porque me parece que existe, eu já disse isso em algumas entrevistas, me parece que há um planejamento cronológico, ou seja, há uma possibilidade de ter ataques, e esses ataques podem ser em qualquer espaço, inclusive num espaço como esse aqui, mas geralmente eles estão referendados por algum vestígio de adoecimento emocional. Nos Estados Unidos, de Columbine para cá, nós tivemos 114 ataques com as mesmas características de Suzano. Depois de Suzano, no estado de Pernambuco, nós tivemos 5 escolas ameaçadas e uma universidade. A Universidade Católica de Pernambuco foi ameaçada. Evidentemente que nessas ameaças existem as situações que são fakes. Mas, para além das situações que são fakes, você pode fazer um levantamento do que saiu nos jornais, na imprensa, de modo geral, você vai encontrar que muitos adolescentes eles confirmaram que concordavam com o que aconteceu em Suzano, e eles não só confirmavam, mas eles planejavam também ataques. A sociedade brasileira ela viu a ponta do iceberg, no meu modo de entender. Nós vimos a ponta do iceberg, mas existe um universo ainda muito pouco discutido de pessoas que podem violentarem a si próprias, como no caso da autolesão sem intenção suicida, mas que podem ordenar violências enormes. E essas violências, no meu modo de entender, elas não são novas. É que elas são configuradas de maneira nova, e aí você tem, obviamente, as redes sociais digitais, um mundo underground da internet, um mundo em que você não tem Constituição Federal de 1988, em que você não tem ECA, você não tem IP, um mundo muito difícil de ser tratado, mas um mundo que foi escondido também. Não é? Nós fizemos coisas terríveis no projeto civilizatório do planeta Terra. E uma dessas coisas terríveis foi, por exemplo, segregar aquilo que nós não compreendíamos. Como, no meu modo de entender, nós segregamos as infâncias, então as infâncias foram encontrar espaços em que não eram segregadas. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o meu filho joga games e se torna avatar, e no meio do avatar aprende a como... Por exemplo, tem jogos que ensinam crianças, por meio de simulações digitais, a como se tornarem criminosas. A criança se torna um avatar e vai para o universo se tornar criminoso. Mas por que uma criança escolheu ir para o universo se tornar criminosa? Não é simplesmente porque... Não é simplesmente eliminar o jogo, no meu modo de entender, mas é pensar qual é o papel do jogo nesse universo e como é que eu entendo essa proposta de sociedade. Então, eu acho que Suzano é a ponta do iceberg de um movimento que não me parece que foi contido. Pelo contrário, ele me parece que ele toma forma nova. Mais uma vez, citando o Mafessoli, o Mafessoli diz que nós estamos conscientes de que os bárbaros não estão mais batendo nas nossas portas. Os bárbaros estão dentro das nossas casas. Por isso que eu digo que a geração do quarto, no lugar de ser categorizada como uma geração que não deveria existir, eu preciso olhar para ela de forma deontológica e dizer qual é a potencialidade dessa geração. Então, no lugar de você simplesmente dizer e negar o fenômeno da violência que aconteceu em Suzano, eu acho que a gente tem que olhar e dizer qual é a potencialidade disso na nossa sociedade. O que isso aponta? O que isso sinaliza? Como é que nós vamos lidar com essas questões? Até que ponto isso nos incomoda? E não está vindo pelo o que nós esperávamos, né? Que fossem ataques de adultos.
Os ataques estão vindo dos jovens, dos adolescentes. Então, isso que nos põe em questão. Porque a barbárie chegou naquilo que Rousseau chamou de ingênuo. Mas a barbárie já tinha chegado nessa ingenuidade há muito tempo. Basta ver o filme Como Nascem os Anjos. Crianças periféricas que se organizam e que sequestram. Nós não queremos olhar para o que ocorre. Nós não queremos olhar para o que ocorre possivelmente agora em Moçambique. Quando há cataclismas, quando há terremotos, maremotos, ciclones, as organizações de exploração sexual de crianças e adolescentes vão para aqueles lugares porque elas sabem que as crianças ficaram órfãs e que é muito mais fácil sequestrá-las. Então, nós não queremos olhar para isso. Ou se queremos olhar, vamos fazer de conta que isso é a sujeira da calçada, mas não é a sujeira da nossa casa. Só que agora está dentro da nossa casa. E aí a gente entra em pânico, né? Porque chegou na nossa casa. Chegou no nosso legado, o que Machado de Assis chamou. Chegou no nosso legado. Então, e agora? O que é que eu vou fazer? É meu filho, é minha filha. Quem está agindo assim? E aí? O que é que vai fazer? Os pais, quando conversam comigo sobre o fenômeno bullying, a primeira coisa que eles me dizem é: a minha filha foi vítima de bullying, o meu filho foi vítima de bullying. Raramente eu escuto alguém dizendo: a minha filha cometeu bullying, ela é agressora. É muito difícil para você admitir que há uma potencialidade de violência no humano. Por isso que eu não acho que nós devamos eliminar a nossa potencialidade de agressividade. Agressividade não é violência. Violência é o plano de destruir o outro. A agressividade pode ser a potencialidade da pintura, pode ser a potencialidade da dança, pode ser a potencialidade do jogo, pode ser a potencialidade do futebol. Nós fizemos divisões muito equivocadas de mente e corpo. Acho que as crianças e adolescentes agora nos dizem: não dividam mente e corpo mais. Acabou. É uma falácia, é uma balela. Quando você diz eu sinto, você está dizendo eu penso. E quando você diz eu penso, você está dizendo eu sinto. Antônio Damasio fez uma revolução na neurociência quando ele disse: não dá para tratar as emoções só do ponto de vista neurofisiológico. As emoções têm uma dimensão cultural. Tem uma dimensão cultural. Nós precisamos educar as nossas emoções. Eu tenho insistido com isso. As nossas emoções precisam ser educadas. Nós educamos o cognitivo, mas colocamos as emoções em terceiro, quarto, quinto, sexto plano. A mesma coisa fizemos com os corpos. E a geração vem e nos mostra os corpos tatuados, os corpos com piercing, os corpos alargados, os corpos marcados, os corpos. Nós não podemos mais recusar os corpos. Os corpos nos falam, porque os corpos são as mentes. Precisamos educar as nossas mentes. E, nesse sentido, eu tenho insistido muito que a gente olhe para as ciências contemplativas. As ciências contemplativas. O Oriente avançou muito, sobretudo os tibetanos. Os tibetanos avançaram muito nos estudos da mente. Vamos precisar cuidar da mente. A mente é o espaço em que eu vivo 24 horas no dia. Quem está adoecido é a mente. Então vamos ter que educar as emoções. E não existe estratégia de educar as emoções, senão pelas emoções. E as emoções atentam para um campo de uma lógica que é a lógica do sensível, a lógica da sensibilidade, a lógica do que eu chamo da amorosidade, a lógica da compassividade, da não comparação. Não existe nada pior para um ser humano do que ser comparado ao outro. Tem coisa mais terrível do que alguém chegar para você e dizer: olha, seu irmão é assim, você não é assim. Né? Isso é terrível. Né? As irmãs do meio dizem sempre isso para mim. Minha mãe era uma peste, vivia me dizendo isso, aquilo, porque me comparava. A comparação é terrível.
o que se chama hoje de empatia. É preciso, sobretudo, educar as emoções. E as emoções se educam a partir do momento em que você entra numa outra lógica. Não é a lógica cartesiana, não é a lógica newtoniana, não é a lógica algébrica, aritmética, geométrica que dará conta dessa situação. Nós estamos num outro campo, é o campo do sensível. E o campo do sensível, ele trabalha com outras expressões. Então, eu acho que é um campo que evoca as artes. Evoca as artes. Evoca o canto, a dança, evoca as artes. Eu levo meus alunos para abraçar árvores. Então, primeiro dia de aula, todo mundo vai abraçar a árvore. E as pessoas olham para mim e dizem assim, esse professor é doido, mas eu sou doido mesmo. E eu amo ser doido. A loucura me põe num lugar que é um lugar saudável. A doutora Nise da Silveira, alagoana, psiquiatra, trouxe isso. Ela discutiu isso o tempo todo. Discutiu isso para tentar reverter, inclusive, vários encaminhamentos de uma psiquiatria mais linear. Então, eu acho que a gente... Por isso que eu disse agora há pouco, nós precisamos do lúdico. Vamos ter que trabalhar com outro tipo de raciocínio. Esse raciocínio do 2 mais 2 são 4 não cabe dentro do que nós estamos vivenciando. A barbárie, ela não dialoga com a exclusão. A barbárie, por incrível que pareça, ela dialoga com o amor. E o amor é uma grande invenção da humanidade. O amor é uma grande invenção da humanidade. Então, eu acho que nós precisamos fazer cursos sobre amor, né? E cursos sobre diálogo. Cursos sobre como compreender. Eu acho que nós estamos no campo da compreensão. A compreensão implica muito você ter experiências do sensível. E o sensível precisa ser trabalhado. Nós trabalhamos muito pouco o sensível. Quando eu digo trabalhar o sensível, eu estou dizendo desconstruir essa opção que fizemos por adentrar o mundo por via do que Platão chamou de só entra na minha escola quem souber matemática. A matemática, ela é fantástica, mas eu não posso enclausurar a matemática, enquadrar a matemática. O Edgar Morin, que é um pensador francês, do qual eu gosto muito, ele escreveu a biografia dele. Sabe qual é o título da biografia do Morin? Meus Demônios. Nós precisamos entender que somos, como dizia Freud, pulsão de morte e pulsão de vida. Mas não em cá e lá, mas isso num movimento recursivo e retroalimentador. Então, eu sugiro que nós trabalhemos a lógica do sensível. E eu adoro fazer isso e aprendo isso. Não aprendi na minha tese de doutorado, no meu pós-doutorado, nas minhas graduações, no meu percurso de 15 anos de pesquisa. Eu aprendo isso com as crianças. Quando eu sento, escuto, elas têm um jeito de ensinar como é que se articula o olhar. E eu acho que a gente vai precisar muito disso. Infelizmente, no meu modo de entender, isso não veio de maneira homeopática. A revolução silenciosa tornou-se ruidosa, né? Mas eu sou esperançoso. Eu tenho essa esperançoso do verbo esperançar. Eu tenho essa ideia de que a gente vai sim conseguir fazer uma caminhada e vai olhar para isso, vai ter que aprender com isso, vai entender como é importante agora aprender a educar as emoções, a educar as emoções numa relação socioemocional. E eu acho que quem vai nos ensinar isso de forma brilhantemente são as crianças. Elas são, para mim, a grande professora.
para as perguntas? Alguém quer falar com o Hugo? Nosso tempo até já esgotou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão que a Tereza leva o microfone lá atrás. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de psicologia da PUC e eu trouxe para discussão em sala sobre o massacre, assim, né? Só que eu trouxe mais por uma questão da instituição, porque eu lembro de você falando sobre a questão da instituição da escola, o que a escola pode fazer. E aí eu trouxe em discussão da sala porque, ao meu ver, que eu li sobre como que aconteceu, sobre tudo, e eu trabalho com crianças que sofrem com tudo isso que você falou. Então, assim, ao meu ver, eu sinto, às vezes eu queria saber sua opinião sobre a agressividade que eu senti dos meninos frente à instituição, sabe, sobre frente à escola, não só frente... Porque por que eles escolheram a escola, entende? Por que eles foram direto e a primeira pessoa que eles agrediram foi a diretora, coordenadora da instituição? Eu não vejo, igual você falou, sobre eles procurarem pessoas que se assemelham, mas eu vejo que eles foram querendo agredir a instituição em si. E eu queria saber que o que eu ouvi falar numa outra entrevista com outro neuropsicólogo foi que os professores eles têm o primeiro contato eles têm mais contato com esses alunos e com esses sofrimentos. E o que eu vejo às vezes é que eles meio que negam e negligenciam, assim, sabe? E eu vejo que a forma que os meninos entraram, e de você ter falado também de ter trago para a mídia, para assim, para querer ser visto, dessa coisa deles terem sido primeiro marginalizados. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da instituição, de querer ver da agressividade deles com a instituição, entendeu? Bárbara, é ótimo sua pergunta, sua colocação, acho que amplia a discussão. Mais ou menos ali por volta de 1960, 1970, dois teóricos franceses, um chamado Jean-Claude Passeron e um outro Pierre Bourdieu, eles começaram a identificar que a escola ela tinha três características que eram extremamente nocivas para crianças e adolescentes. A escola ela era dualista, ela era um aparelho ideológico do Estado e a escola ela tinha o que eu nominei aqui como violência simbólica. O Bourdieu é um pesquisador que trouxe uma discussão muito frequente sobre violência simbólica. E essa escola sobre a qual o Bourdieu e o Passeron tratava era a escola que tinha sido, digamos assim, consolidada no final do século XVIII, que se manteve durante o século XIX e que foi, na verdade, a escola que nós herdamos durante o século XX e que veio para o século XXI. Portanto, é uma escola extremamente distante, digamos assim, de uma realidade dialógica, de uma realidade contextual. É uma escola que, frequentemente, ela se mantém como representando uma ideia de opressão. Então, muito provavelmente, essa escola gera raiva, ela gera um sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço à escola, eu não pertenço à instituição. Essa instituição ela é violenta comigo, ela reproduz as mesmas injustiças pelas quais eu já passo ao longo da vida. Ela não me ajudou. Então, é possível, estou aqui especulando, é possível que essa sensação se dê na escola. Mas por que eu estou dizendo que é possível que essa sensação se dê na escola? Porque quando nós vemos outras escolas em que há uma relação de pertencimento entre o sujeito escolar e a escola, entre o estudante e a escola, entre o gestor e a comunidade,
entre a comunidade e o universo, digamos assim, da ambiência escolar. E a comunidade entende que aquela escola é dela e que ela pode fazer, por meio dela, uma série de alterações na vida. Então, há uma tendência a diminuir o clima de violência na escola. E, muito provavelmente, é uma tendência de despertar um sentimento de cuidado pela escola. Por exemplo, basta ver isso nas pesquisas da professora Miriam Abramovay. A Miriam Abramovay, ela, no ano passado, publicou um relatório de pesquisa sobre escolas do estado, escolas do sul do país. E ela mostra nesse relatório que várias intervenções no sentido de incluir, de trazer o jovem, de trazer a criança para participar desse universo de construção da escola, favorece muito a diminuição do clima de violência, do clima pesado, do clima de eu vou me vingar de um espaço que não me fez sentir o pertencimento. Tem um documentário que eu acho muito interessante e que pode ser visto, esse documentário, ele se chama Quando Eu Sinto Que Já Sei. Esse documentário ele foi feito mostrando várias experiências do que eu nomino como escolas democráticas. Em todas essas escolas, houve um princípio central, o princípio do protagonismo, que era o princípio da inclusão. Então, você vai pegar escolas periféricas do estado de São Paulo, escolas periféricas do estado do Rio de Janeiro, escolas periféricas do estado de Pernambuco, escolas periféricas do estado do Piauí. Você vai pegar escolas distribuídas no Brasil todo, em que o princípio da inclusão, e aí eu não estou falando de inclusão necessariamente de pessoas com deficiência, estou falando do princípio da inclusão no sentido de autonomia, trouxe para escolas demasiadamente violentas um clima de participação em que a comunidade se sentiu ali representada. Então, é possível que esse caminho ajude na diminuição do clima de violência. Talvez a escola em Suzano ela tenha ido numa contramão a isso. Mas eu só posso afirmar isso se eu fizer uma análise acurada. Eu não fiz nenhuma análise acurada para dizer sim. Eu acho que o que ocorreu em Suzano ele é multifatorial. Não existe um motivo. São vários motivos. E que eu acho que qualquer análise fechada ela é precipitada e anticientífica. Então, eu prefiro que a gente espere, analise cuidadosamente para poder afirmar o que aconteceu. Mas, pela experiência do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron, quando eles analisaram a reprodução das escolas, a gente via que, muitas vezes, uma escola ela reproduz as injustiças sociais que ela dizia poder contê-las. Então, eu sugiro que veja esse documentário, Quando Eu Sinto Que Já Sei, e que leia os livros do Dr. Janusz Korczak, todos sobre... o Korczak ele criou, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, 2 orfanatos, ele não chamava por orfanato, ele chamava por lar de crianças, em que, basicamente, ele instituiu assembleias. Eu acho que é uma época em que a gente vai precisar instituir muitas assembleias. Eu tive uma aluna de mestrado que pesquisou como aplicar uma assembleia de estudantes numa escola de rede, numa escola municipal. E como é que a gente pode fazer isso nas escolas? Trazer as crianças para a discussão. A pesquisa da professora Miriam Abramovay mostra isso. Trazendo os jovens para a discussão, trazendo as crianças para a discussão, muito provavelmente o clima de violência diminui. Diminui porque você começa a ter um pertencimento, uma vontade muito grande de se sentir sujeito daquele espaço e defende aquele espaço. Mas, se você acha que aquele espaço não é seu, aquele espaço é contra você, muito provavelmente você vai... Só para fechar, eu me lembrei agora de uma coisa. Eu pesquisei no município do estado de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, me chamaram no município para pesquisar um fenômeno que era um fenômeno de violência na escola. Só que a violência era o que se chamou depois de violência contra a mobília. Então, quebrava bancas, quebrava birô, quebrava mesa. E eu fui analisar, passei 3 anos analisando, mas eu encontrava uma ação que me chamava mais a atenção do que as carteiras quebradas.
eram as privadas entupidas. As privadas entupidas. E uma privada entupida, imagine uma privada entupida na sua casa. O transtorno que causa. Então, havia um entupimento das privadas, e depois, quando eu escutava as pessoas que provavelmente teriam cometido aquilo, elas me diziam que era, sim, uma forma de mostrar que a merda tinha de vir à tona. Entende isso? Então, quando a merda vem à tona, a merda vem e ela traz... Pode filmar a merda, né? Pode. Ela vem com odor também. Então, eu acho que quando a gente inclui, e aí você tem metodologias que podem ajudar muito nisso, né? E aí tem uma questão que é um outro ponto, é formar os professores, formar as professoras, formar a ambiência pedagógica, né? Eu tenho muito cuidado de não ficar responsabilizando os professores e as professoras num país em que nós não temos tido muito cuidado com a formação de professores e professoras, né? Então, delegar a eles e a elas é uma responsabilidade que não é deles e delas exclusivamente, para mim, é uma outra reprodução de violência. E nós temos hoje um adoecimento de professores e professoras muito grande. Alguém mais? Ali, Tereza. Vamos para essa... Alguém mais vai querer fazer pergunta? Tá. Então, o senhor, depois a senhora, e a gente finaliza. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio. Em um determinado momento, quando você falava sobre as famílias, eu estou voltando lá atrás, né? Você falou sobre suas viagens pelo Brasil e, de certa forma, você via as famílias um tanto inseguras com relação ao que fazer com os filhos, e também em virtude da vida, não é, de cada família, essa coisa moderna aí de muito trabalho, coisa assim. Pelo menos eu entendi assim. E aí você disse, num determinado momento, principalmente no Sudeste, né? Não sei se você se lembra, mas você disse no Sudeste. Então, há alguma diferença, há algo que esteja caracterizando as famílias no Sudeste, de certa forma, diferenciando de outras regiões? Existe isso, porque, entende? Me chamou a atenção você falar, sobretudo, no Sudeste, né? Ainda que eu tenha visto que você tem um amor muito grande pelo Sudeste, e você falou que gosta muito de Belo Horizonte, já, não é? Não é no sentido pejorativo, eu não estou questionando isso, mas desejando saber se há algo que realmente diferencie, né, para que a gente entenda o procedimento e o que fazer com nossas famílias. Então, das 5 capitais que eu escolhi para analisar, 2 são do Sudeste, mas 3 são do Nordeste. A minha fala ela tem relação com o fato de que o livro Geração do Quarto e as questões que me ocorreram de maneira mais frequente, elas vieram muito a partir de contato que eu tive com famílias do Sudeste. Mas eu acho que se eu alastro isso para o norte do Brasil, no mesmo perfil econômico, eu terei dados similares. Eu vou fazer isso. A gente vai ampliar, porque quando eu faço um recorte por faixa, por exemplo, salarial, eu identifico que o fenômeno no Sudeste ele se dá do mesmo jeito que no Nordeste. Ou seja, as famílias de classe média do Sudeste se comportam muito parecido com as famílias de classe média do Nordeste. Então, não é que o Sudeste seja, digamos assim, na minha pesquisa, um recorte geopolítico, demográfico, que pudesse me dar condição de dizer, olha, no Sudeste o fenômeno acontece desse modo e no Nordeste ele acontece dessa outra forma. É que no recorte, no tempo e na disponibilidade que eu tinha para fazer análise, eu escolhi 2 capitais do Nordeste e Belo Horizonte foi uma delas. Mas eu tenho um amor profundo por Belo Horizonte, um amor profundo mesmo, assim,
eu tenho sido sempre muito bem acolhido aqui, tenho amigos, amigas, e sei que certamente o fenômeno que se dá aqui em relação à geração do quarto também se deu nessa mesma faixa de socioeconômica, por exemplo, em Natal, onde eu fiz também coleta, em Maceió e em Recife. Agora, essas duas capitais do Nordeste me chamaram muito a atenção. Uma delas, além de Belo Horizonte, foi o Rio de Janeiro, que é outra cidade que eu amo muito. Então, eu acho que a gente pode... Isso eu vou tentar alargar num segundo momento da pesquisa, porque eu tenho material para isso e tenho um interesse de continuar fazendo a pesquisa, e acho que a gente vai poder ter, daqui a um tempo, um quadro mais geral, um pouco nessa linha do que Antônio, né? Antônio, que é o título do meu livro, do que você está dizendo, Antônio, mas é só nesse sentido mesmo. O que mais me chamou a atenção foi menos a geografia e mais a classe econômica das famílias. A classe econômica realmente me chamou a atenção. Vamos para a próxima? Qual que é o nome da senhora, por favor? Boa noite. O meu nome é Regina e eu gostaria de saber se existe alguma fórmula especial para ajudar um adolescente viciado em jogos online. Eu estou com esse sofrimento. Regina. Um adolescente de 17 anos, meu neto, que não consegue se libertar do computador. E eu não encontro fórmula para ajudá-lo. A primeira pergunta que eu faço para poder conversar com você sobre esse caso é se ele já tem um acompanhamento psicoterapêutico. Ele está com um psiquiatra e não está aceitando bem frequentar o psicólogo. Ele acha que não está surtindo efeito as conversas que ele tem com o psicólogo, que é uma perda de tempo. Então a primeira orientação que eu dou é que o tratamento psicoterapêutico continue. É muito importante que os profissionais da saúde mental estejam acompanhando casos dessa ordem, porque você está tratando de um adoecimento, e é possível também que a psicoterapia ela seja acompanhada de terapias integrativas. Eu tenho aconselhado muito que, ponto 1, os adolescentes não devem deixar de fazer atividades físicas. Ele faz? Não. Fundamental. Muito sedentário. É fundamental que seja feita atividade física. E a atividade física ela pode ser desde uma academia ou pode ser uma yoga. Eu tenho visto resultados muito significativos com a yoga. A yoga trabalha mente e corpo numa perspectiva integrada e que ajuda muito no trabalho psicoterapêutico. Às vezes, os adolescentes não se identificam com certos terapeutas. Aí é bom verificar se essa não identificação ocorre nesse caso. Então, aconselho que continue o trabalho psicoterapêutico, acho fundamental, porque você está diante de um adoecimento, que inclua uma terapia integrativa. Essa terapia integrativa ela pode ser a yoga. Eu vi também muitos resultados com o Reiki. Eu, inclusive, fiz cursos de Reiki para tentar ajudar quando eu comecei a atender crianças e adolescentes. Então, o Reiki é uma possibilidade também que não substitui o tratamento psicoterapêutico, mas que são terapias integrativas. E sabe algo que também pode ajudar muito é a participação da família em atividades de lazer. E as atividades de lazer não incluíam aí o jogo. Considerando que é uma dependência, então isso vai demorar um tempo, não é rápido para se resolver, mas a insistência, a resistência, a permanência, o cuidado, o carinho, o estabelecimento de partilhamento dessa situação são elementos muito significativos para que você não tenha no seu neto uma pessoa com consequências, digamos assim, de comportamentos perigosos depois, se é que já não aconteceu algum comportamento perigoso. Né? Não. Ele é tranquilo e ele convive muito bem lá jogando, ri demais, dá muita gargalhada, briga também, xinga muito. E ele já comentou comigo que não tem outra opção de atitude, de atividade nenhuma social,
e falou: é aqui que eu sou feliz. Então, lá ele vibra, ele passa a noite inteira jogando. Eu penso que uma das formas mais saudáveis agora é tentar encontrar a estratégia de mostrar para ele que existem outras opções para você poder se manter na vida, não é? De você poder conseguir se estruturar na vida e caminhar na vida, e que não só há o jogo também é uma possibilidade, mas não só o jogo desse modo como ele encara pode ser sim um elemento bastante nocivo. E às vezes eu queria lembrar que às vezes quando o adolescente diz que está bem é quando ele não está bem. Às vezes quando você pergunta, você está bem? Ah, estou bem. É bom olhar se esse bem ele está consubstancializado, ele está fundamentado. Nesse caso, mas precisamente eu peço e oriento que o tratamento psicoterapêutico não seja negligenciado, que ele seja insistido e que haja terapia integrativa. A atividade física vai ajudar muito. Às vezes, eu conheço um caso de um adolescente que ele era vítima de bullying e quando ele começou a ser atendido por mim, ele estava numa crise severa mesmo. E nós fomos trabalhando. Por acaso, há uns 2 dias antes de eu vir para cá, ele ligou para mim e disse: Hugo, queria te agradecer profundamente. Ele disse assim para mim. E eu disse: agradecer pelo quê? Ele disse: porque um dia você me disse que quem me faz mal não é meu amigo. Porque ele acreditava o tempo todo que era possível ter amigos, mesmo os amigos fazendo mal a ele. Quando ele se deu conta de que isso não era possível, porque quem faz bem a gente não faz mal, então, quando ele se deu conta disso, foi uma vitória emocional para ele muito profunda. Então, às vezes, a gente são fissuras, são espaços do discurso, da fala, que um trabalho psicoterapêutico ajuda muito. E, às vezes, a depender do caso, é preciso ter intervenção medicamentosa. Nesse caso específico, eu sugiro a você, tente convencê-lo, conversar com ele e trabalhar com a terapia integrativa. A yoga é fantástico. Assim. Os resultados que eu vejo com jovens com yoga são fantásticos, fantásticos mesmo. Assim. É uma mudança na perspectiva de olhar a vida. As artes, a dança, por exemplo, tenho trabalhado muito com pessoas que fazem atividades de dança e que têm na atividade de dança uma referência muito grande de bem-estar. Trabalhar a ideia de estar bem. Né? O jogo não pode ser a única alternativa para se estar bem. Porque quando você pensa que o jogo é a única alternativa, é como se você pensasse que a comida é a única alternativa, que o consumo é a única alternativa, que a bebida é a única alternativa, que o sexo é a única alternativa, que um amor é a única alternativa. E uma das coisas que eu tenho dito, e para um adolescente é bem mais difícil compreender isso que eu vou afirmar agora, mas eu acho que a gente pode internalizar para a gente e tentar experimentar isso na vida, que é fundamental que nós nos esvaziemos dos outros. O Jean-Paul Sartre dizia que os outros são o nosso inferno. Então, é importante que esse computador, essa máquina que ele transforma no outro, ele se esvazie disso. Mas ele não vai se esvaziar disso de maneira abrupta. Ele vai se esvaziar disso na medida em que a própria vida for construindo para ele alternativas. E tendo uma avó cuidadosa, atenta, muito provavelmente isso é um fator de proteção para ele. Muito obrigada. Por nada. Hugo, muito obrigada pela presença aqui no Sempre um Papo. Eu quem agradeço, eu queria encerrar. A gente tinha feito aquele... Será que eu tenho a letrinha? Eu queria ler para vocês uma letra de uma canção da Legião Urbana. Todo mundo aqui conhece a Legião Urbana, né? E essa canção, ela é epígrafe do meu livro Geração do Quarto. Vocês me permitem fazer a leitura? O título da letra, o título da música é Há Tempos
E eu queria ler para que a gente pudesse refletir um pouco sobre o que a letra diz, e quem puder ouvir depois a música e pensar um pouco sobre ela. A Legião Urbana diz assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e o descompasso e o desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão. O resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. À medida da maldade, há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos o encanto está ausente e há ferrugem nos sorrisos, e só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Muito obrigado.